Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e de suma importância para cada um de nós. Nessa edição do nosso podcast, nós recebemos a enfermeira Liliana Bezerra, lá do Hemoraima, para tirar as nossas dúvidas sobre doação de sangue e convocar mais doadores aí para a unidade, né? E saiba como doar através dessa nossa conversa muito enriquecedora de informações para você que está aí nos ouvindo. Então, seja muito bem-vinda, Liliana, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana. A gente agradece o espaço aqui, né? Sempre muito carinhosos com a gente agradece de verdade a oportunidade, o espaço, né? E desejar uma boa tarde aí para os ouvintes da Rádio DPE. Toda informação é bem-vinda, né? Com certeza. E quanto mais a gente focar ali nas informações, ainda mais essa de tão séria, de suma importância para cada um de nós, é sempre bom estar enfatizando, falando sempre sobre isso. Sim. Para nosso começo de conversa, qual é a situação atual dos estoques de sangue do Hemocentro de Roraima? Então, eu digo sempre que o Hemoraima é muito rotativo, né? Muita gente, às vezes você chega no Hemoraima, tem muito sangue, no dia seguinte já não tem mais muito sangue, e aí no outro dia já tem, porque todos os dias a gente está recebendo doadores e todos os dias a gente distribui sangue. Então é uma roda que vai girando aí, a gente realmente sempre está precisando enfatizar a necessidade do doador se fazer presente, porque todos os dias a gente vai tirar sangue do Hemocentro para distribuir, todos os dias a gente precisa receber. Todo dia tem necessidade, né? Todos os dias. Você falou para mim também que, apesar de lá ser doador, distribuem também para outros hospitais, não é verdade? Sim, todos os hospitais, todas as unidades hospitalares do estado que tem hemotransfusão, o sangue é do Hemocentro. Tanto faz na capital, quanto no interior, tanto faz ser público como privado, né? É importante as pessoas saberem que onde você toma sangue, onde você hemotransfunde no estado, aquele sangue ali veio do Hemocentro. Então, é por isso que a gente precisa da reposição sempre. Nós somos únicos a receber e únicos a distribuir. Entende? Olha a grande importância disso tudo, né? Isso, por isso que a gente precisa sempre estar divulgando e sempre convocando, sensibilizando os doadores a estarem lá com a gente. Olha aí como toda informação e essa nossa conversa informativa, né, para quem está nos ouvindo. Eu não sabia dessa, assim como tantas outras pessoas que vão nos ouvir não sabem dessa situação, que é apenas num único lugar, tanto de lá entra como de lá sai para distribuir também. E a demanda com certeza é grande, né? Muito em se alta. Tratando de feriado, em se tratando de final de semana, aquelas pessoas que se acidentam, cirurgias e várias outras coisas onde precisa doação de sangue. Sim. Todo dia sai, não sai? Doenças crônicas, anemias crônicas, leucemias graves, né? Assim, então, assim, a gente sempre está precisando e, assim, quando você fala de doação de sangue, a gente imagina logo os acidentes. Mas a gente tem as cirurgias, a gente tem as patologias que naturalmente necessitam, os pacientes de hemodiálise, os pacientes cardíacos também precisam de componentes do sangue quando vão fazer cirurgia. Então, assim, a gente sempre, é como eu estou falando, a gente sempre está distribuindo sangue, entende? E qual é o tipo de sangue assim que mais falta atualmente? Assim, na verdade, o O negativo é o sangue que a gente diz, é o sangue premium, é o sangue que a gente sempre busca, né? Os doadores, a gente sempre tenta não perder, a gente prioriza a presença do O negativo. Ele seria compatível? É porque ele é um doador universal, né? Olha. Então, assim, onde tem O negativo, se não tiver outro sangue, você pode lançar mão do O negativo ali numa situação de emergência, ou quando você não tem a bolsa compatível ali do mesmo tipo sanguíneo, ou quando você não desconhece ali, né, o tipo sanguíneo do receptor, o O negativo, ele pode ser transfundido em qualquer tipagem sanguínea. Então, por isso ele é muito importante. Quando a gente tem um
doador negativo, a gente comemora, a gente fica feliz. Olha que maravilha. Porque além de ser um doador aqui no estado mais raro que os demais... Já ia te fazer essa pergunta, chega a ser raro? Ele é um doador que incide menos, né? Ele vai menos no Hemocentro. A gente tem menos doadores que as demais tipagens sanguíneas. Também tem essa questão de que o O negativo, em situações de emergência ou de necessidade, ele sai mais que os outros. Então, há necessidade, assim, a necessidade mesmo da priorização dessa tipagem sanguínea. Mas todos são bem-vindos, né? Sim, claro. Quando as pessoas me perguntam qual é o tipo de sangue mais importante, eu digo o seu. Você já foi doar esse ano? Olha, já foi boa. Quantas vezes, né? Porque assim, é muito importante. As pessoas, às vezes, elas se tornam doadoras e elas não se tornam doadoras frequentes, né? Mais importante do que você se tornar um doador é você estar presente ali, cumprindo aquele tempo, os homens 4 vezes por ano, as mulheres 3 vezes por ano, e assim a gente vai manter a fidelização do doador e também ter essa certeza, essa segurança maior de que não vai faltar sangue ao longo de todo o ano. Liliana, quantas bolsas são necessárias aí de sangue, em média, são necessárias diariamente aí para atender a demanda de Roraima? Olha, para a gente é muito diversificado durante o ano, entendeu? Depende muito da quantidade de cirurgias que a gente tem, dos mutirões que se montam nas unidades públicas, principalmente. Mas, assim, via de regra, se a gente tiver de 70 a 100 doações diárias, a gente consegue atender sem sufoco, sem problema, as unidades de saúde. Quais são aí os maiores desafios enfrentados pelo Hemocentro para manter aí os estoques regulares de sangue? Olha aí, um deles eu acabei de citar, que é manter o doador fidelizado, né? Porque sempre tem um que vai aquela vez, não retorna mais. Ele vai, não volta mais, ou ele vai porque um parente precisou, um amigo precisou, fez a campanha e ele se sensibilizou ali com aquela pessoa e depois ele não vai mais. Às vezes porque tem dificuldades de acesso mesmo, assim, ou mora no interior, e às vezes também tem a questão de trabalho, dos horários, mas assim, a gente funciona de manhã e de tarde, a gente frequentemente tem campanhas aos sábados para facilitar para esse doador que tem dificuldade de ir durante a semana, e a gente também tem a declaração do doador, né, que a gente lança a mão dela para que as pessoas apresentem no trabalho e tem aquele ponto ali daquele dia abonado por conta da doação de sangue. Então, esse é um dos desafios enormes que a gente tem, é manter o doador ali fidelizado, fazendo as suas doações na quantidade correta, né, na quantidade devida para um doador regular. Um outro desafio que a gente vem batendo, vem trabalhando campanhas frequentes, é a doação de reposição. Né? É muito importante que quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, você tem um ente querido que vai fazer uma cirurgia. Normalmente é solicitado dessa pessoa que vai fazer a cirurgia, de médio a grande porte, até 3 bolsas de sangue, né? Até 3 pessoas doando para ela. E aí aquela pessoa vai... se ela conseguir, excelente. Se ela não conseguir, a cirurgia dela não corre o risco assim, você não conseguiu o doador de sangue, você não faz. Não existe isso, né? O SUS, ele garante o direito ao procedimento e tal. Porém, é necessário que você reponha esse sangue. É necessário que quando você vai fazer uma cirurgia, você tenha essa consciência de que se você utilizar 3 bolsas, são 3 bolsas que vão sair ali do Hemocentro, né? E é muito importante, mais importante do que você ser um doador, é você se tornar um multiplicador dessa informação, né? Dessa necessidade da pessoa se tornar um doador e dela se tornar um doador frequente, dela repor aquele sangue que é tirado. Porque o Hemocentro não é só a equipe do Hemocentro, não é só a equipe da captação. A gente está ali, mas a gente precisa da sociedade, da comunidade em geral, para que a gente
tenha esse apoio, né? As pessoas sensibilizadas na causa da doação de sangue. Exatamente. As pessoas têm que ter mais essa sensibilização, porque você nunca sabe o dia do amanhã. Sim. O que você pode passar, o que um parente seu pode vir a passar, a gente não deseja, mas enfim, a gente tem que ter esse senso de empatia, né, com o próximo. E fala pra gente como é o processo de doação de sangue, o que a pessoa que deseja se tornar um doador precisa? Então, inicialmente a pessoa tem que se sensibilizar, né? Acho que esse é o primeiro passo, né? Para que a pessoa procure o Hemocentro e faça a sua doação, porque a doação de sangue é um ato altruísta, é um ato que você faz gratuitamente para uma pessoa que você nem conhece, né? Nunca viu, não sabe quem é e está doando o que você tem de mais valioso, que é o sangue, né? No corpo. Está dando sangue. Está dando sangue, literalmente, é né? Verdade. Então, assim, a pessoa tem que ter vontade, né? É muito importante frisar que a picada da agulha da doação de sangue é uma coisa que muita gente tem dúvida. Vai doer, vai inchar, vai ficar roxo e tal. A gente tem profissionais preparados ali, é um técnico para cada doador de sangue. Então, a picada da agulha é uma picada comum, como a que você toma medicação nas unidades de saúde endovenosa, né? Com a diferença de que a agulha ela tem um calibre um pouco mais grosso para que a doação aconteça no tempo certo, porque a doação de sangue, o procedimento todinho de doar, ele acontece de 6 a 12 minutos, não pode passar disso. Então, para isso a gente precisa ter uma agulha um pouquinho mais calibrosa, mas é aquela picadinha simples e isso não vai impactar na sua vida diária, cotidiana de forma nenhuma, né? Depois você precisa ter acima de 16 anos, lembrando que pessoas entre 16 e 18, até menores de 18, precisam ter autorização expressa do pai, o pai precisa estar presente, o pai é o responsável para autorizar, não precisa ficar lá, mas precisa ir lá e autorizar, né? E a pessoa precisa estar em boa saúde, né? Você não consegue ajudar uma pessoa se você não estiver bem. Então, tem que estar bem alimentado. Muito importante saber que você não pode doar sangue em jejum. Muita gente tem essa dúvida, né? Então, alimente-se bem, esteja pleno, esteja descansado. No caso da doação, pode se alimentar. Tem que se alimentar, porque quando a gente colhe o sangue, aquela bolsa ela tem de 410 a 450 ml, fora os exames, os tubinhos de exame. Às vezes a pessoa confunde, né? Porque sempre que me pedem exames de sangue, exames de sangue é uma coisa, doação é outra. Exames de sangue a gente tem que ir em jejum, né? Sim, existe essa confusão. Às vezes as pessoas vão doar pensando que não era para se alimentar. Isso impede a doação? Não, a gente, claro, ninguém vai voltar o doador porque ele não se alimentou, até porque a gente precisa dele, né? A gente dá ali um lanche para ele, para que ele possa. Mas o ideal é que o doador venha alimentado de casa, porque até a doação se torna mais rápida, né? Quando o doador tem que se alimentar, ele precisa dar o tempo de fazer a digestão para poder fazer a doação de sangue. Então, acaba demorando um pouco mais. E aí, se você tem esse interesse de que seja mais rápido, né? É importante estar alimentado. Então, alimentado, descansado, ter uma boa noite de sono. Não pode ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior até a madrugada, né? Tem que dar aí pelo menos 12 horas de abstenção de álcool. Não pode ter fumado ali naquele momento da doação, pouco antes da doação de sangue. Então, são cuidadinhos que é importante a gente ter. E questão da tatuagem? A tatuagem, ela inapta o doador por 6 meses. Né? Então, se você fez quer fazer doação de sangue, está pensando em fazer tatuagem, doa primeiro, faz a tua tatuagem depois, porque aí você vai poder ficar 6 meses sem doar sangue. Uma outra coisa muito importante que inapta o doador aí temporariamente por 1 mês são os municípios que têm alto índice parasitário para malária. Então, todos os anos a gente recebe essa lista da vigilância sanitária. Esse ano
Nós estamos com 7 municípios, né? Então, se o doador se deslocou a um desses 7 municípios, ele só poderá ir ao Hemocentro para doar sangue depois de 30 dias. 30 dias do dia que ele chegou do município. Então, esses municípios são Cantá, Alto Alegre, Amajario do Tepequém lá, né? Mucajaí, Caracaraí, Iracema e Caroebe. Viajou para essas regiões. Né, se deslocou. Tem gente que tem o hábito de tomar café ali em Iracema, né? Sim, exato. Não importa se você passou a manhã inteira ou se você desceu e passou 10 minutos. Se você se deslocar ao município e região, né, do município, região municipal, com alto índice de malária, você precisa se abster por 30 dias para que você possa fazer uma doação com segurança, que promova a segurança para o receptor. Apesar da gente ter, porque as pessoas perguntam, né? Mas vocês não fazem os exames? Sim, mas a triagem, ela também é uma segurança a mais para quem vai receber o sangue. E esse é um item que a gente barra na triagem para que o receptor lá na ponta não corra o risco de pegar um sangue infectado dentro da janela imunológica. Porque às vezes tem até aquela pessoa que se infectou por alguma coisa ou tem alguma doença, ela vem se manifestar lá na frente. Então, né? É o que a gente chama de janela imunológica. A gente contrai a infecção, porém, essa infecção não vai se manifestar dentro de um determinado período. Então, por isso a gente precisa ter esse cuidado na triagem, né? Apesar da gente ter a confirmação das sorologias, o exame é feito aqui, é confirmado na plataforma NAT em Manaus e só depois é liberado, mas mesmo assim a gente tem esse cuidado na triagem de não deixar passar um sangue que a gente desconfia que não vai ser seguro. Exatamente. Essas questões, elas são temporárias, né? Sim. Essas questões são temporárias. E existe aí alguma razão pelas quais aí as pessoas podem ser impedidas de doar sangue? Existe. Você me pergunta da inaptidão definitiva? Isso. Existe. As pessoas que têm diabetes mellitus não podem doar sangue. As pessoas que têm ou já tiveram câncer não podem doar sangue. Pessoas que têm problemas neurológicos graves, epilepsia, tem uma gama, assim, infecções como HIV, hepatites, depois dos 10 anos de idade. Quem tem esse histórico não pode doar sangue. E eu chamo muito essas pessoas que são inaptas definitivas a essa responsabilidade de se tornar um captador. Sabe? Eu costumo dizer, quando eu chego na triagem que eu inapto um doador definitivamente, eu sempre trabalho essa questão com ele, porque assim, um doador de sangue é um doador. Quando você se torna captador, você pode trazer 3, 4, 5, 10 pessoas ao Hemocentro. Então, o teu trabalho não para ali, né? O teu trabalho, ele pode se tornar muito maior do que o que já é como doador de sangue. Exatamente. Eu já fui uma captadora. Eu vi pessoas necessitando e eram pessoas que eu nem conhecia, simplesmente pelo fato de ter empatia, né? Eu li, vi e fiquei sensibilizada através das redes sociais, né? Uma pessoa lá precisando de doação de sangue com urgência, porque ia passar por uma cirurgia de risco, algo do tipo assim. E aí eu simplesmente saí compartilhando nas minhas redes sociais, e a gente sempre tem aquelas pessoas que querem bem demais a gente. Sim. E depois eu me surpreendi com um colega dizendo, eu fui doar porque você fez porque você compartilhou nas suas redes sociais. Legal, eu disse, tá poxa, vendo? que maravilha, Deus te abençoe em dobro, porque isso é tão legal, né? Sim. E assim, é grandioso, né? Quando você se torna eu digo são os ativistas do sangue, né? Quando você se torna uma pessoa que capta, você traz muito mais gente para dentro do Hemocentro. É claro que o exemplo de doar sangue é um exemplo também muito bom ali naquele seu meio, né? As pessoas com quem você trabalha, a sua família, eles acabam te seguindo pelo exemplo. Mas quando você não pode mais, você não pode achar que parou ali o teu serviço
ao Hemocentro ou a pessoa que está se servindo da tua doação, entende? Exato, a gente pode ajudar de alguma forma, né? Pelo menos incentivando o próximo. Olha, vamos fazer isso, é tão legal, isso é tão bacana, está ajudando tantas pessoas, vai salvar tantas vidas, né? Sim. E precisa constantemente. E fala pra gente aí quanto tempo leva para o corpo repor o sangue doado? Olha, nas primeiras 24 horas, isso depende muito do doador, né? Tem doador que é teimoso, tem doador que a gente tem que ficar orientando ali aquilo que ele já sabe, muitas vezes já é um doador antigo. Olha, os cuidados pós-doação é uma coisa também muito importante de frisar, né? Você, nas primeiras 24 horas, normalmente o corpo já se restabelece, mas para isso é necessário que o doador tome bastante líquido, tenha bastante repouso, né? Não adianta você querer doar sangue, depois ir para a academia, pegar um montão de peso, porque esse peso pode cair em cima da sua cabeça. Eu digo isso pro doador, pelo amor de Deus. Se quer fazer alguma coisa, faz um exercício leve, uma atividade leve, mas assim, exclui o excesso de peso naquele Repousa um dia, pelo menos, né? Não custa nada. É muito você importante. Doou sangue, né? É muito importante, porque, como eu disse, são quase meio litro de sangue ali que é tirado. Então, a pessoa precisa ter essa consciência de que o organismo, apesar de ser assim uma situação que normalmente o doador sai de lá sem sentir nada, né? Isso não quer dizer que se o doador continuar fazendo as estripulias dele, isso não vai acontecer, né? Então, ele pode passar mal, ele pode se sentir tonto. E eu oriento muito da importância da pessoa fazer pelo seu restabelecimento no pós-doação. Liliana, me tira uma dúvida, até pessoal. Quem tem fibromialgia pode ser doador? Não, porque é uma doença, assim, qualquer doença em crise, qualquer pessoa que for fazer a doação, ela tem que estar plena, ela tem que estar se sentindo bem, né? E a fibromialgia é uma doença que ela debilita muito. Sente dor é uma doença crônica, né? Então, o doador, ele não pode estar sentindo nada no momento da doação. Poxa, que pena. E quais são os mitos mais comuns sobre a doação de sangue que você gostaria de desmistificar? Fora o da agulha, que o pessoal chega, ai, a agulha é muito grossa, eu tenho medo. O principal é a agulha. Eu digo, gente, fecha o olho, olha para o outro lado, porque você vai sentir aquela picadinha, eu não posso dizer que não, né? Mas, assim, natural. As pessoas acham que estar menstruado não pode doar sangue. Eu estou menstruada, eu não posso doar. Esse é um mito, né? Você só não vai poder doar se você tiver com a hemoglobina baixa. Esse é um exame que a gente faz no ato da triagem. E quando acontece de a hemoglobina estar baixa, a gente não permite para a proteção do doador, né? Dá um tempo ali até aquela pessoa se restabelecer e depois ela volta para doar sangue. As pessoas acham que doar sangue afina ou engrossa o sangue. Isso também é mito, né? É muito importante a pessoa saber que a doação de sangue, apesar dessa quantidade de sangue que sai do organismo, essa quantidade se restabelece. Então, você não vai afinar, nem engrossar, nem ficar sem sangue, né? Porque você tirou ali 450, 500 ml de sangue, porque o organismo, ele é perfeito, né? As coisas, o corpo da gente é ele muito perfeito. Se restabelece, né? Se restabelece. E aí você tem que hidratar, tem que depois, assim que sai da doação, lá no próprio Hemocentro, a gente já inicia a hidratação oral do doador, ele faz um lanche depois da doação de sangue, já começa a tomar líquido ali, suco, enfim. Mas é importante fazer a sequência em casa e se cuidar. Deixe de inventar medo e desculpe e vá doar sangue. Sim, é muito importante. E quais são os principais benefícios da doação de sangue? É claro que o motivo maior é a empatia ao próximo, né? Sim, a gente... A parte mais importante de você doar sangue é você saber que aquele ato está fazendo diferença na vida não só de uma pessoa, mas de uma família inteira,
né? Exato. Basta você perceber, e quem já teve assim na sua proximidade familiar ou social, uma pessoa que necessitou de sangue ou teve um parente que necessitou, você vê o desespero daquela pessoa para conseguir, né, ali de urgência, aquelas pessoas para doarem, né? Então, é muito importante você saber que a tua ação de doar sanou ali a necessidade daquela família. Não é só o doador, não é só o receptor, é a família todinha ali. Exatamente. Né? Mudou ali alguma coisa, melhorou a vida em função de uma ação que é gratuita, é factível, é uma simples decisão, né? Mas a gente também não pode deixar de falar para o doador que quando ele se torna um doador regular, né? Ele pode tirar a carteirinha dele de doador. Como é que eu me torno um doador regular, Liliana? Se você tiver no ano 2 doações dentro do período de 6 meses, aí você já é considerado um doador regular, já pode tirar a sua carteirinha. Então, você, na segunda doação, dentro do período de 6 meses, você vai lá na recepção do Hemocentro, pede a sua carteirinha, e aí a carteirinha vai ser emitida. Cada vez que você doa, é carimbada a carteirinha, e ali, essa carteirinha, junto com as declarações, elas servem para concurso, abonar concurso, dependendo do edital. O concurso vem com abono para o doador de sangue. Algumas instituições promovem a metade, né, para o doador de sangue, cinema, teatro, filas. Algumas pessoas têm abono de fila, não pega fila por ser doador de sangue. Então, existem aí algumas vantagens, né? Mas, na verdade, o mais importante mesmo é você saber que você está ajudando a vida de alguém a melhorar e muito. Com certeza. Salvando vidas, né? Sim. Eu acho muito válida a questão do sentido, assim, que é o que eu sempre vejo. Quando famílias necessitam, como você acabou de citar, quando uma família necessita, logo se pede. Não que aquela pessoa que está precisando ali naquele momento vá ficar sem, mas é aquela questão de nunca faltar, tá sempre repondo o estoque. Eu acho muito importante a divulgação, como algumas famílias fazem. Eu acharia tão importante que todos fizessem, porque através dali, até nas redes sociais, é muito Sim. válido. Você vê, ou você pode chegar a conhecer a pessoa, ou não, mas é questão mesmo de empatia, de amor ao próximo, de se colocar no lugar do outro. Aí você fala assim, ó, que não vai faltar. Eu vou falar de uma coisa importante, que é bem específica do Hemocentro, que é o doador fenotipado. Existe um tipo de doador lá no Hemocentro que a gente chama de doador fenotipado. Explica pra gente. Você sabia que tem pessoas que normalmente são aquelas pessoas que tomam sangue, fazem hemotransfusão 3, 4 vezes por ano, que estão frequentemente precisando. Essas pessoas, elas podem fazer reações ao sangue, mesmo que aquela pessoa esteja tomando o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo fator RH. Existem subtipos de sangue que precisam ser compatíveis. Então, existem pessoas ali no Hemocentro que fazem hemotransfusão, que elas têm apenas 10, 15 doadores no estado inteiro que podem ser doadores dela. Nós temos uma equipe no Hemocentro que mapeia o tipo de sangue desse doente, dessa pessoa, né, que quando está doente precisa de doação. E aí, essas pessoas, elas ficam ali guardadinhas. Porque a gente normalmente já tem a rotina, é uma pessoa que pelo menos uma vez por ano precisa da doação de sangue. Gente. Aí a gente aciona, né, essas pessoas. E a maioria dessas pessoas, elas chegam a responder, graças a Deus. Chegam. Às vezes... Só em ver você falar, já comecei a ficar preocupada. Eu disse, gente, que agonia não deve passar essa família. Pois aí assim, quando a gente pensa assim, mas poxa, fulano, quanto mais pessoas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que precisa de sangue fenotipado e ela é A positivo, por exemplo, quanto mais pessoas, doadores novos, entrarem no Hemocentro,
Hemocentro, maior a chance de eu ter uma pessoa com um mapeamento sanguíneo igual, que bata, que seja compatível com essa pessoa que precisa. Então, assim, às vezes eu tô te falando que tem gente que só tem 15 doadores, mas tem gente que só tem 5. Gente, ainda tem mais essa que só situação, tem 6, né, entendeu? Gente? É assim. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem chamado, e os doadores que são fenotipados, eles são muito presentes, sabe? Graças a Deus. A gente, claro, tem aí algumas vantagens, a gente faz a prioridade dele, porque a gente precisa fazer essa prioridade a hora que ele chega, ele é atendido, ele é agendado, mas assim, nossa, a gente é muito grata a essas pessoas que, quando a gente aciona, eles vão, sempre. Bom, né? E se ele doa fora do período, a gente separa aquela bolsinha ali para caso aconteça de o receptor precisar, já tá ali a bolsinha dele separada. Liliana, já aconteceu de caso esses doadores, fidelidades aí, né, que podemos chamar assim, já chegou no caso de você procurar algum e ele ter se mudado de estado, de ter chegado a falecer até? Sim, não, falecer eu não lembro, assim, pelo tempo que eu tô no Hemocentro. Mas a gente já encontrou doadores que não puderam comparecer porque estava grávida ou porque estava fora do estado, entendeu? Acontece, mas assim, como a gente tem uma lista, né, a gente vai na lista e sai ligando, sai chamando para que ele possa comparecer. Uma outra doação muito importante para o Hemocentro, e a gente está sempre tentando sensibilizar as pessoas, é a doação de aférese. Tá? É muito importante. O que é a doação de aférese? É uma doação automatizada, né? Ela é feita numa máquina onde você doa apenas um componente do sangue. Aquele receptor está precisando de plasma. No caso, a plasmaférese, a gente ainda não faz no Hemocentro, tá? Mas a gente faz para quem está precisando de plaqueta, para quem está precisando de hemácia. Então, aquele receptor precisa, sei lá, de 5 bolsas de plaqueta. Aí a gente faz a aférese, porque na aférese a gente consegue produzir até 4 vezes mais do que na doação de sangue comum. E a chance desse receptor ter uma incompatibilidade com esse sangue é muito menor, porque ao invés de você dar plaqueta de 3, 4 doadores diferentes para aquele receptor, você dá de um só. Ali ele produz a quantidade de bolsas que precisa e você leva de um só doador para aquela pessoa, entendeu? Então, a chance de incompatibilidade é muito menor e a gente tem uma produção muito maior do hemocomponente que a gente seleciona. Olha, cada coisa, a gente precisa estar sempre bem informado mesmo para saber de tudo. E quais aí as ações que estão sendo planejadas aí para aumentar as doações, sensibilizar a população sobre a importância de doar sangue? Fora essa de hoje, que nossa conversa aqui pela Rádio Defensoria, para quem ouvir, se sensibilize, por favor. Estamos aqui para passar essa informação, para que você venha ter aí esse amor ao próximo, né? Esse ato de amor, que isso é tão bonito, tão importante, Sim. A gente cuidar um do outro. Sim. Bom, o trabalho da captação não para, né? A gente está sempre fazendo campanhas, sensibilização, onde a gente pode entrar, onde as pessoas permitem, a gente está fazendo palestras, a gente está na mídia local, nas rádios, na TV, a gente vai às unidades hospitalares, tentar sensibilizar os parentes das pessoas que vão fazer cirurgia. A gente trabalha em parceria com escolas, igrejas, exército, né, militares. Os militares têm ajudado bastante a gente na nossa necessidade. Então, assim, é um trabalho, como eu falei aqui no início, todos os dias a gente precisa de repor essa quantidade de sangue que sai. Então, todos os dias a gente está... Quando a gente não está fazendo parceria fora do Hemocentro, a gente está lá na telecaptação, que pega o telefone e sai ligando de olha, estamos sentindo sua falta, vem aqui, vem visitar a gente está precisando de doação. E aí, graças a Deus também, as pessoas sempre nos atendem com muito carinho. Todas as vezes que a gente liga pela telecaptação, também a gente tem uma quantidade de pessoas naquela tipagem sanguínea ali
muito presente no Hemocentro. Olha que bom, um trabalho constante, Sim, né? não para. Não dorme nunca. Não. E eu fico assim, admirada dos profissionais da saúde, que eu tenho assim, tamanho respeito e admiração. E além da doação de sangue, o Hemocentro também realiza aí a coleta de medula óssea. Como é que isso funciona? Conta pra gente. Na verdade, a gente faz a coleta da amostra, né? A gente cadastra o doador, a pessoa que tem vontade de ser doadora de medula óssea, ela é no Hemocentro que ela faz o cadastro dela, mas a coleta da medula é feita fora do estado. Isso acontece quando esse doador é compatível com qualquer receptor do Brasil ou do mundo, porque outros países têm essa conexão com o banco de medula óssea brasileiro. Então, se uma pessoa está, por exemplo, nos Estados Unidos e ela é compatível com o brasileiro, o banco da medula óssea vai nos acionar, se essa pessoa estiver em Roraima, né? Ele vai nos acionar e a gente vai acionar essa pessoa para que ela vá para um hospital habilitado, mais próximo, mais conveniente para o doador e para o receptor, e faça essa coleta da medula óssea. É muito importante frisar que a doação de medula óssea, a coleta da medula óssea, ela não é feita na coluna. É um mito que é muito importante desmistificar, que as pessoas têm muito medo. Eu vou tirar e vou correr o risco de ficar com alguma deficiência. Então, isso é sempre esclarecido pela gente, né? A coleta é realizada no osso ilíaco, que é um ossinho aqui, uma protuberânciazinha que a gente tem na bacia, né? E não há esse risco de você ficar deficiente ou ficar com algum problema, tá? A coleta da medula, ela é feita ali, no momento, retira do doador, já passa para o receptor, são procedimentos, né, praticamente concomitantes, e é muito importante para a vida de quem recebe a medula óssea, né? Você devolve a vida para aquela pessoa. Então, assim, nós aqui em Roraima, nós já temos tido bastante pessoas compatíveis, né? E graças a Deus essas pessoas são acionadas e se fazem presentes e fazem a sua doação. E a gente se sente muito feliz de participar desse ato, porque a gente sabe o quão importante é para quem recebe. Exatamente. E vamos desmistificar aí o que te impede de estar ajudando o teu irmão, o teu próximo, sim. né? No caso da medula óssea, é só uma quantidade de 5 ml que é coletada inicialmente, né? Quando você decide ser doador de medula, você procura o Hemocentro, tira 5 ml de sangue e esses 5 ml é o que vai para o banco de doadores. Daí, só se você for compatível, é que em algum momento você vai ser acionado para doar a medula. A medula óssea, ela é muito rara, assim, de ser compatível? É a chance de 1 para 100 mil. Olha só como Roraima é abençoado. Nossa! 1 para 100 mil. A cada 100 mil pessoas no mundo, uma vai ser compatível. Gente, então é muito raro. Sim, é muito raro. Esse ano a gente já conseguiu levar mais de 10 pessoas para fora para doação de medula óssea. Que maravilha, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Eu não sabia. Sim. Olha aí como a gente não sabe todas as coisas, e é bom essas conversas para a gente aí se informar e esclarecer muita coisa que a gente não sabe. Sim. E importante ressaltar também que esse ano o Hemocentro não está mais pegando doadores que queiram se cadastrar, porque a gente atende a uma meta anual, né? E todos os anos, graças a Deus, a gente consegue atingir essa meta anual ainda pelo meio do ano. Tem anos que a gente consegue atingir antes e outros anos um pouco depois. Então, esse ano a gente já encerrou as coletas de doadores novos, mas a partir do dia 1º de janeiro ela reabre. Então, quem tem interesse em doar medula óssea, tem até 34 anos, corre lá no Hemocentro, de 18 a 34 anos. Corre lá no Hemocentro que
a gente está lá a partir do dia 1º de janeiro para receber você. Muito bem. E para a gente finalizar a nossa conversa, você gostaria de reforçar o convite e passar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Sim. A gente queria muito convidar você que já é doador, se você está no período de fazer a sua doação, vá ao Hemocentro, faça sua doação de sangue. Se você não é doador, nunca experimentou, é uma oportunidade de se tornar um doador, vai com um amigo para te dar uma força, né? Vai lá. Mas assim, o mais importante é você fazer o bem, né? Eu quero deixar aqui o telefone da captação de doadores, 984049593, 984049593 é o telefone da captação. Também é o WhatsApp, então você pode registrar aí qualquer dúvida que você tiver, uso de antibióticos, cirurgia, qualquer dúvida que você tiver, se impede para você ir fazer a sua doação mais seguro de que vai dar certo, né? Tira suas dúvidas antes, que a gente está lá para atender você. Exatamente. Liliana, muito obrigada pela nossa conversa, por ter aceito o nosso convite, sempre está trazendo essas informações. Nós poderíamos falar disso todo mês, ainda seria pouco. Olha, é só chamar que a gente vê. A gente é muito preciso, né? É Sim. muito preciso e é muito rico tudo isso e toda a informação que você bater na tecla, que você ali enfatizar o tempo todo, eu acho muito válido, acho super importante, de suma importância para a vida de cada ser humano, porque você não sabe o dia do amanhã e vamos praticar o bem ao próximo, né? Sim. Para mim é uma honra falar em nome do Hemocentro. Eu me sinto muito feliz de estar disseminando essas informações e de ser uma referência, né, para as pessoas. Sempre as pessoas me perguntam, eu posso ir, quando eu posso ir, como eu posso ir. E para mim eu me sinto muito feliz, né, de trabalhar no Hemocentro, de trabalhar com doação de sangue. E se você quiser nos convidar, a gente vai estar sempre aqui. A gente agradece demais o espaço e agradece, é gratidão mesmo. Eu, em nome da Patrícia, em nome do Hemocentro, a gente se sente feliz de estar aqui e muito feliz pelo convite. Muito obrigada. O Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigada. Tá? Nós que agradecemos a sua visita. Será sempre muito bem-vinda. Nós conversamos com Liliana Bezerra, enfermeira. Nós falamos sobre Moraima, que convoca doadores para reforçar o banco de sangue aqui no Entrevistas DPE. Para você acessar os nossos conteúdos e ficar bem informado com assuntos de alta relevância para a sua vida, basta você ouvir aí Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Você também encontra os nossos conteúdos no YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.